Ó, a situação do Bolsonaro está se deteriorando rapidamente, viu? A casa está caindo. A pressão sobre Augusto Aras para que ele peça a prisão do Bolsonaro está ficando cada vez maior. E eu vou falar uma coisa. Olha, desde o começo do ano tem uma certa pressão sobre a PGR para investigar crimes do Bolsonaro. E Augusto Aras estava respondendo essa pressão assim, da maneira blasé dele. Ou seja, vou fingir que não acontece, vou fingir que não é comigo, se fazendo de sonso. Pois bem, o que aconteceu é que nas últimas semanas Augusto Aras começou a sua empreitada para continuar como Procurador-Geral da República. Então ele começou a ir para cima do Bolsonaro. Abriu uma investigação sobre crimes do Bolsonaro na pandemia, coisa que ele estava se recusando a fazer até poucos meses atrás. Ele se recusou também durante a pandemia. Abriu investigação contra o Bolsonaro ali por ele ser um dos incentivadores dos atos de 8 de janeiro, pediu dados às redes sociais sobre os seguidores do Bolsonaro, sobre os terroristas, para provar ali que foi o Bolsonaro quem os influenciou e pedir a prisão dele como mandante. Depois, o Augusto Aras começou a esfriar um pouco a sua sanha para continuar como PGR, porque ele foi avisado que não será ele, não será escolhido. O máximo que ele pode conseguir ali, se ele assim rastejar muito, é tentar colocar um aliado, mas o Lula já falou que não vai escutar ninguém, que ele é quem vai indicar. Então, o Augusto Aras está meio assim para baixo. Porém, agora começa uma pressão pela prisão do Bolsonaro. Parece que alguns setores aí de Brasília viram que, opa, tem realmente a chance da PGR pedir a prisão do Bolsonaro, não precisa ser a Polícia Federal, sendo a PGR até melhor. Então vamos pressionar. E agora começa a pressão também midiática para que o Bolsonaro pague pelos seus crimes. O Jornal Nacional fez matéria ontem de 5 minutos mostrando o roubo do Bolsonaro de um Rolex de diamantes. E ainda desfez a versão de parte aí da imprensa que dizia que, olha, o Rolex custava 300 mil reais. Não, custava bem mais. Bem mais. A matéria do Jornal Nacional, vou te mostrar aqui um trechinho, aqui só o comecinho da matéria, que se eu mostrar muito, a Globo tira o meu vídeo do ar. Então, vou mostrar aqui um trechinho. Antes eu peço a sua inscrição no canal. Enquanto eu vou mostrando, você se inscreve. Os mostram que ele tentou vender um relógio de luxo recebido numa viagem oficial. O ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro pediu 60 mil dólares pela peça, o equivalente a quase 300 mil reais. Durante uma viagem eles falam sobre quando o Bolsonaro recebeu o relógio, mostram outros presentes que o Bolsonaro recebeu e mostram a troca de e-mails em inglês, com tradução obviamente para português, do Tenente Coronel Cid com uma das assistentes pessoais do Bolsonaro, uma que também já emitiu nota oficial, tirando dela assim, falando, não é comigo, gente, eu fiz o que me pediram. Nos e-mails do Tenente Coronel Cid, eu mostrei aqui num vídeo anterior, o Tenente Coronel Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, que está preso, ele pede para essa ajudante para ela cotar quanto custa o relógio. E ela pergunta para ele, olha, mas esse relógio ele tem certificado, como é que ele é, tudo mais. E o Tenente Coronel Cid fala que não tem o certificado porque foi um presente oficial numa viagem de negócios. Foi um presente dado pelo ditador da Arábia Saudita, justo na época em que negociavam, o governo do Brasil e o governo da Arábia Saudita negociavam ali a entrega de uma das refinarias, a refinaria da Bahia, da Petrobras, que foi de fato entregue por 11 bilhões de reais a menos do que o valor de mercado. Lembre-se muito bem disso. Aliás, se entregasse a refinaria pelo preço do valor de mercado, já seria um crime muito grande, muito, muito grande contra o Brasil, contra o povo brasileiro e contra a Petrobras. Mas entregar a refinaria por 11 bilhões a menos, por menos da metade do preço, é um crime grande demais. E agora você está vendo a propina aparecendo. E você está vendo que realmente era propina, tanto é que ele não queria o Bolsonaro ficar com o relógio para ele. Não, ele queria vender. Ou seja, você já sabe que fim que ele ia dar para as joias da Micheque, que fim que ele deve ter dado para as pedras preciosas que ele recebeu há poucos dias da eleição e que fim que ele daria para todos os outros presentes dados aí por ditadores a ele. Pois bem, a Globo mostrou a troca de e-mails, mostrou tudo e no fim da matéria ainda mostrou o seguinte. Olha, estavam falando aí de 300 mil, que o relógio é avaliado em 300 mil, mas esse relógio vale mais. O Globo apurou com especialistas no mercado de compra e venda de relógios de luxo que o Rolex descrito pela Presidência da República não é mais fabricado. É de uma linha descontinuada. Um Rolex da série Day-Date atual mais simples, sem diamantes e o mostrador de madrepérola, como descrito no registro da Presidência da República, custa oficialmente 300 mil reais. Em março deste ano. Ou seja, sem as pérolas, sem o mostrador ali, sem os diamantes, o relógio custa oficialmente 300 mil reais.
Então, com as pérolas, com os diamantes e com tudo isso, você imagina que esse relógio ia custar muito mais. O tenente-coronel Cid falava no e-mail que o valor que ele estava pedindo inicial ali era 60 mil dólares, que na cotação da época eram 350 mil reais. Na de hoje é menos de 300, porque graças ao governo Lula o dólar está em queda livre. Mas no governo Bolsonaro não, tínhamos o dólar a 5,60 nessa época. Então, 350 mil reais mais ou menos, viu? Porém, isso era o preço inicial dele, ele não sabia o preço. Depois de ver que, opa, peraí, um relógio normal aí custa 300, na cotação de hoje, então na época também uns 350. Então, esse aí com pérola deve custar o quê? 4, 5 vezes mais? Cada diamantezinho daquele custa quanto? Muita grana, o diamante é o que mais vale ali no relógio. Pois bem, não sabemos o que aconteceu aí com o relógio, se o relógio foi de fato vendido ou não, mas o que acontece é o seguinte, você tem aí a prova de que o Bolsonaro recebeu. Tem especialistas dizem que é um relógio feminino, ou seja, não era um relógio para o Bolsonaro. Então o ditador dá para o Bolsonaro um relógio que o Bolsonaro não pode usar. Alguns podem dizer, mas Thiago, o Bolsonaro podia dar o relógio para Michele. Como você vê, não. Assim como as joias lá de diamante não iam para Michele. A própria Michele, no dia, falou que, olha, eu não sabia disso aí não. Tirou o dela da reta e jogou no do Bolsonaro. Ou seja, se um ditador dá um presente feminino para um presidente homem, e esse presidente homem tentar vender o presente, obviamente os outros presentes femininos ele também ia tentar vender, ou seja, propina. Ele estava dando propina em vez de dar em dinheiro em espécie, ele estava dando em joias, dinheiro em espécie. E a pior, imagina o Bolsonaro recebendo malas de dinheiro. Não dá para o ditador fazer isso, então ele dava esse tipo de presente. Para você ter uma comparação, o Haddad ganhou uma onça banhada a ouro, vou te mostrar aqui. Muito bonita a onça de ouro que o Haddad ganhou dos árabes. O Haddad não aceitou o presente. Falou, não, vou devolver. E vai devolver para a Arábia. E vocês que se danem os árabes. Tem gente que fala, mas eles vão ficar ofendidos. Eles que aprendam a não tentar subornar os outros. Agora não é um governo corrupto. Então não dá para ficar dando presente subornando o governo mais. Se no governo Bolsonaro aceitavam suborno, aceitavam propina, aceitavam presentinhos milionários, ok, governo Lula não. O Haddad recebeu e falou, não quero. Não, vocês que fiquem com um presente. Primeiro, o Haddad tentou incorporar ao acervo público, mas pela maneira como deram o presente, é o tipo de maneira que você fala, esses caras estão acostumados aí a gente corrupta. O acervo público falou que não aceitaria, então o Haddad está devolvendo aí o presente. Você vê a diferença de um governo que não vai entregar patrimônio público e que preza pela soberania nacional e que não aceita esse tipo de coisa, para um governo que era praticamente, aí desculpa o termo, prostituta dos outros países. Você paga e leva o que quiser, faz o que quiser para você. E no caso, o Bolsonaro fez muito aí para os árabes. Inclusive os árabes estavam aí nos últimos meses, na época que deram a onça aí para o Haddad, estavam falando, nossa, a gente vai investir muito no Brasil, vai fazer isso, faz aquilo. As mesmas promessas que fizeram aí no governo Bolsonaro. Eu lembro quando o Bolsonaro estava para entregar a refinaria, foi 2020, 2021, quando estava esse processo aí, os árabes falavam, olha, a gente vai para o Brasil, a gente vai desembolsar aí uns 50 bilhões no Brasil, a gente vai comprar time de futebol, a gente vai comprar empresas brasileiras, a gente vai investir muita grana aí da nossa grana dos petrodólares no Brasil, viu? O Brasil vai ser uma grande potência. Aí o Bolsonaro entregou. Aí, enquanto falavam isso, rolava propina. Lembre-se que o almirante ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, nessa época, ele foi mais de 100 vezes para a Arábia. Aí eu falo países árabes, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar. Lembrando, esses países, eles não é o mesmo país, são países árabes, eles participam, os donos desses países, que são países que têm donos, são liderados aí por ditadores que são realmente donos do país. Esses donos, eles estão todos juntos em fundos de investimentos. Então, quando você faz negócio com um, está fazendo negócio com todos, essa é a verdade. Inclusive agora, os países árabes estão numa guinada aí de expansão de marketing. Então, eles estão tentando levar a Copa do Mundo de 2030 para lá, levaram a de 2022, foi no Catar, aquele país lixo, o país em que mulher... Para ter uma ideia, o Catar é um país que, pouco antes da Copa, uma mexicana foi para o Catar, ela foi estuprada, e quem foi condenada à prisão? A mexicana. Que como ela tinha marido, ela cometeu crime de adultério. Condenada a 7 anos de prisão. Ela teve que fugir para o México. Esse é o nível do país que recebeu a Copa do Mundo, viu? Agora querem na Arábia Saudita, que é um país 10 vezes pior.
Por quê? Porque eles estão aí, contrataram o Cristiano Ronaldo, tentaram levar o Messi, estão investindo em Fórmula 1, já tem 4 ou 5 GPs de Fórmula 1 por ano, fora outras categorias aí que são nesses países árabes, porque eles estão tentando fazer um mega marketing para eliminar a rejeição a eles, sem mudar a cultura extremamente machista, racista, homofóbica, tudo do ruim, do pior que eles têm, que é uma cultura ali, comparando com o Brasil, fascista, bem o que o bolsonarismo gostaria de levar ali à última potência. Se o bolsonarismo pudesse fazer exatamente o que fazem os ditadores árabes, viu? Exatamente, só ia mudar a religião, em vez de ser muçulmano, seriam evangélicos. Mas as mesmas regras, a mulher é submissa ao homem, a mulher só faz o que o homem manda, os homens fazem tudo, não podem LGBT, tem que todo mundo morrer, tem que, quem é negro, quem é minoria, que se dane, o que vale somos nós aqui. É isso aí. Esse é o que o Bolsonaro tentou implantar no Brasil. E tinha o apoio desse pessoal. Aí eles prometem investir no Brasil e vamos lá e tal, e pagam suborno para governos corruptos. E olha, inúmeras vezes, tem inúmeros crimes. E o pior, lá no país deles não deve ser crime, né? Eles são os donos do país, mas tem inúmeros casos de ditadores árabes subornando líderes de países menores. E aí, imagina, o Brasil, que é um país com 200 milhões de habitantes, ele dá essa propina aí, o Bolsonaro, que é um imbecil, vai lá e aceita. Vai lá e aceita. E entrega as riquezas do Brasil para eles. Agora você imagina em países menores que tem muita coisa que eles podem explorar, eles pagam essas propinas aí para os presidentes, eles abrem o país, venham aqui, façam o que quiserem e tudo mais. Aí você vê, eles só não estão ali se expandindo muito nessa área aí de pagar propina, porque tem líderes ali, como o Haddad aí, que falam, não, aqui não. Você quer investir aqui? Invista. Inclusive agora os árabes estão prometendo novamente investir entre 50 a 100 bilhões no Brasil. Estão prometendo novamente as mesmas promessas de 2020 e 2021. Como eu sei que o governo Lula é muito mais competente que o governo Bolsonaro jamais seria, então eu sei que é bem capaz que os árabes acabem investindo muito no Brasil, sim, porque o governo Lula não precisa de suborno, simplesmente fala, investindo aqui vocês lucram, quer mais que isso? Quer mais que lucro? Então pronto, invista aqui e você vai ganhar dinheiro. Tem uma coisa que esse pessoal aí sabe fazer e gosta de fazer é ganhar grana. Então é bem capaz que acabe investindo no Brasil, até as notas aí do Brasil nas agências de risco melhoraram. E aí a pressão para o Augusto Aras ir para cima do Bolsonaro tá cada vez maior. Você vê que quando começa a aparecer na imprensa, e aí, eu critico sempre aqui a Globo News, eu critico a CNN, eu critico aqui, obviamente, a Jovem Pan, eu falo aqui da imprensa, falo de alguns portais, mas se você pegar a audiência desses todos juntos, não dá o Jornal Nacional. E no Jornal Nacional, que é o jornal de maior audiência no Brasil, eu vou falar, quase todos os dias o Bolsonaro é massacrado. A única coisa que você vê que o Jornal Nacional faz, que aí você fala, caramba, dá pra ver que eles mantêm o mesmo modus operandi de sempre, é o seguinte: as conquistas econômicas do governo Lula são todas jogadas no colo da sorte. Olha, é um fator externo que aconteceu, é porque acabou a pandemia que melhorou, é porque aconteceu não sei o quê, é porque fez sol, aí melhorou aqui a economia, choveu, então por isso melhorou a economia, assim como lá no governo Bolsonaro, os fatores externos eram culpados pela crise. Olha, choveu demais, aí depois fez sol demais, aí isso afetou a plantação, gente. É por isso que tá tudo caro, viu? Não é o Bolsonaro e as ações do governo. Olha, tem lá na Ucrânia, tá acontecendo lá o conflito, aí ferrou com o Bolsonaro. Aí teve a pandemia, ainda não nos recuperamos. Aí em 2019, antes da pandemia, antes do conflito lá da Ucrânia, quando tava tudo ruim, aí não, aí a herança maldita do PT. Pô, é o quê? Então, você vê. E nas pautas de defesa da soberania nacional, o Jornal Nacional está sempre contra. Você vê que quando eles falam de Petrobras aí, eles falam, olha, eles pressionam para que a Petrobras aumente os preços, eles pressionam para que o Lula volte à política antiga de preços, eles pressionam para que a Petrobras não explore novas fontes de petróleo, porque eles querem que espere até chegar um governo entreguista para entregar tudo, de preferência para os norte-americanos. Lembremos, a Globo também não gostava que o Bolsonaro entregava para os árabes, porque os árabes, queira ou não, são concorrentes dos norte-americanos. Se o Bolsonaro tivesse entregue a refinaria por 11 bilhões a menos para Shell, para Texaco, para Chevron, enfim, para empresas norte-americanas ou empresas aí de países da OTAN, eu vou te falar o que aconteceria. A Globo não estaria nem mostrando isso. Mesmo que em vez de um Rolex tivessem dado uma fábrica de Rolex
e uma mina de diamantes para o Bolsonaro colocar diamantes nos Rolex que ele produziria. Mesmo assim, eu te digo, a Globo não mostraria. Mas como são os árabes, nessa aí, estamos todos juntos para ferrar o Bolsonaro. Até nas diferenças tem sempre uma convergência ali, ó. Estamos convergindo aí nós com a Globo nessa aí, ó. Vamos para cima do Bolsonaro e das propinas que ele recebeu dos árabes. Tem uma coisa que é a melhor informação. A Polícia Federal é quem está descobrindo essas informações. Então saiba, não é uma coisa, nossa, Thiago, tem denúncia, mas não acontece nada. Não. A Polícia Federal já está, ó. A CPI do golpe está investigando? Tá, mas a Polícia Federal já está 10 passos na frente, 100 passos na frente nessa investigação aí. Imagine que esses e-mails que nós e os deputados da CPMI tiveram acesso essa semana, a Polícia Federal já tem no mínimo, desde maio, quer dizer, já tem há 3 meses. Então, e que a Polícia Federal não precisa, nossa, vamos votar um requerimento, e vamos fazer isso, nada, o delegado vai lá, pede, o Alexandre de Moraes autoriza, no mesmo dia ou no dia seguinte, e a Polícia Federal faz a diligência que tem que fazer. Então, imagine que a investigação é muito mais rápida do que numa CPMI. Então, imagine em que ponto não está essa investigação. É por isso que quando eu falo, olha, a pressão sobre o Aras está cada vez maior, é porque tem coisas aí que nós não sabemos ainda. Então, o que está sendo mostrado aí, lembre-se, é a pontinha de um iceberg. É um iceberg aí tóxico, né? É de gelo não, é tóxico mesmo. Então, prepare-se que estamos chegando aí no dia D e na hora H. Eu peço a sua inscrição no canal que a gente ainda vai comemorar aqui a prisão do bandidão, viu? Falou!